capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, obrigado porque a tua palavra fala conosco. Ela é pão para alimentar nossa alma. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Senhor, fala conosco nesta manhã e usa-me no dom que me deste para abençoar os teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar dando glória a Deus. A Bíblia, no capítulo 1 de Ageu, são 2 capítulos apenas, Deus, ele levanta o profeta Ageu para falar com o povo de Deus, para falar com o seu povo, porque o povo de Deus, o contexto é que eles estavam desanimados, estavam desanimados por quê? Porque eles tinham voltado do exílio e muitos deles, eles tinham vivido no tempo em que o reino de Israel era o reino mais poderoso da terra. Muitos deles conheceram o templo que foi levantado por Salomão, um templo todo revestido, tudo era ouro ou revestido de ouro. Era uma glória magnífica o templo. E a Bíblia diz que depois que o povo, se desviou do caminho de Deus, que começou a andar na imperfeição, então o inimigo se levantou e veio contra eles e dominou eles e destruiu o templo, destruiu e levou cativo o povo para o cativeiro. Isso nos faz pensar que Jesus, o nosso Deus, ele nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia diz que ele veio nos dar vida e vida com abundância. Mas muitas pessoas nunca desfrutam dessa vida abundante. E a gente pergunta assim, por que não desfruto? Porque muitas pessoas, elas acabam deixando de lado as promessas e apenas pensando, se Deus quiser eu chego lá no céu. Mas a verdade é, irmãos, é que nós precisamos dar ouvido à voz de Deus para a gente poder viver a vida plena. Amém? Então, a gente precisa estar muito atento ao que Deus fala desde o dia em que a gente se converteu. Porque cada dia é precioso depois que a gente se converteu. Porque cada dia Deus fala com a gente. E vai haver momentos, que a gente vai, se não se cuidar até com o passar do tempo, a gente pode endurecer o coração. E a Bíblia fala que depois que Deus abençoou o povo quando saiu do Egito, eles engordaram. É gordura aqui na Bíblia, está falando de prosperidade. Amém? Então eles engordaram. E a Bíblia diz que muitos chutaram Deus. O Deus próprio se queixou assim, e aí me chutaram. E como um cavalo que você alimenta bem, depois ele te derruba e te chuta, passa por cima ainda. Então, Deus ele se queixava assim do povo. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, a gente sempre tem que trazer traçar um paralelo do passado para o presente. Porque toda pessoa que prospera vai mudar. Quem está aqui para mudar, diga amém. Vai mudar. E quem quer prosperar tem que saber que existem mudanças. E que essas mudanças têm que ser bem-vindas na nossa vida. Amém? Mas existe um princípio que nunca pode mudar. Qual é? Da onde Deus me levantou. Quem está fazendo tudo isso na minha vida? O princípio de que o reino de Deus é o primeiro
lugar. O princípio que Deus tem que ser o primeiro sempre na nossa vida, né? E a gente tem que pesar todas as escolhas que se faz todos os dias e o dia todo. E o tempo todo a gente tem que fazer escolhas. E nessas escolhas, a gente tem que escolher sempre de acordo com Deus. Amém? Quando a gente tem esse princípio, a gente está apto para a gente prosperar e não perder a salvação. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas seria bom ganhar o mundo inteiro e ainda ganhar a nossa alma, sim ou não? Quer dizer, a nossa alma primeiro e depois o mundo inteiro. A alma tem que vir em primeiro lugar. Então, partindo desse princípio, a gente sabe que toda pessoa que prospera muda, sim ou não? Eu sei, eu mudei, todo mundo. E todo mundo que eu vi prosperar mudou. Agora tem gente que muda negativamente. Tem um pensamento que dizem que se você dá dinheiro para uma pessoa, você já vai ver quem é ela. Se você dá poder para um homem, você vai ver quem é ele. Porque quando ele tem o poder na mão, ele vai manifestar o que ele é. Assim, dinheiro também é poder. Amém? Ele também é poder. E por isso que ele influencia a vida das pessoas. Ele não tem o poder, ele não tem o poder de mudar a pessoa. Ele tem poder de revelar a pessoa. Amém? Diga, o dinheiro pode trazer revelações, né? Mas que princípio nós temos que adotar? Primeiro, que a gente pode, com o tempo, endurecer o coração. A Bíblia diz, se atentamente ouvir a voz de Deus, as bênçãos vêm e te alcançarão. Mas também diz assim, filho meu, se ouvires hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração, para que não seja destruído. Então, a única forma da gente ser destruído, depois que Deus nos salvou, é se a gente endurece o coração. O coração, Deus não vai amolecer o nosso coração. É nós que amolecemos. E a gente amolece quando a gente reconhece quem que a gente é dependente de Deus, não importa o quanto você tem na sua conta bancária, você depende de Deus, a sua vida depende de Deus, não importa se você tem ou se você não tem, você depende de Deus. Amém? Quando a gente põe esse princípio na nossa vida, então a gente está caminhando para uma transformação saudável, sadia. Porque Deus sempre quis, Deus sempre fez isso com o seu povo, Deus sempre prosperou o seu povo, Deus sempre levantou o seu povo, Deus sempre quis o seu povo em primeiro lugar, Deus sempre quis o seu povo por cima, Deus sempre quis. Por que o povo nunca ficou lá em cima? Ele esteve lá em cima muitas vezes, mas nunca permaneceu lá, por causa do seu orgulho. Porque também a prosperidade ou a riqueza, ela traz a manifestação muitas vezes do orgulho, onde a pessoa já acha que é ela, já acha que ela é melhor do que os outros, já acha que ela é mais inteligente, enfim, que ela tem alguma coisa melhor que os outros, já se julga melhor do que os outros. E a Bíblia diz assim, considere os outros melhores que você. Então a Bíblia manda a gente considerar, mas fazer isso não é fácil. Não é fácil para ninguém, mas é um mandamento. É que nem perdoar quem te faz o mal. Não é fácil, mas é um mandamento. Amém? E os mandamentos é para ser obedecido. Por isso que a Bíblia diz, se você estiver na minha palavra estiver em você, você vai pedir o que você quiser e será feito. Mas tem que estar na palavra e a palavra tem que estar em você. Então essas são condições para a gente poder crescer e se desenvolver em Cristo Jesus, e não no meio do caminho, depois de tanto sacrifício, depois de tanto trabalho que Deus fez para mudar a nossa vida, e que nós cooperamos com Deus para Deus mudar, porque a gente coopera, no meio do caminho a gente perde tudo, no meio do caminho a gente perde Deus, no meio do caminho a gente pode perder a salvação, por nossa desobediência, por nossos medos, que nós podemos temer alguma coisa, e é por isso que a Bíblia diz, não temas, porque no meio do caminho você pode temer, e no momento que você temer, você abriu a brecha para o inimigo. No momento que você temer, você está abrindo a brecha, é medo do mal, medo de perder, medo de não conseguir, isso é brecha para o inimigo. Medo é uma fé do diabo, entendeu? É uma fé real do diabo, é que nem a certeza que se você obedece a Deus, é certo que Ele vai te abençoar, essa é a fé de Deus. E a fé do diabo, pelo medo a pessoa deixa de confiar, pelo medo ela deixa de crer, pelo medo ela acaba abrindo todas as portas, e aí o inimigo vem com tudo na vida dela, e ela se distancia de Deus, porque a fé negativa, ou a fé que faz o mal agir, a fé é a certeza, seja ela positiva ou negativa. Então você tem certeza que vai dar errado, você tem certeza que vai dar errado, por isso que a oração é a chave para você vencer,
Porque quando vem aquele pensamento, aquele ataque do maligno, dizendo que você não vai conseguir, que acabou para ti, porque não tem mais jeito, você tem que cair de joelho, se humilhar perante Deus e dizer: meu Deus é mais poderoso, meu Deus é maior, meu Deus é melhor, eu me entrego nas mãos deles, mas não vou temer o mal. E dizer na cara do diabo: não vou temer, não vou perder, porque o meu Deus é que me escolheu, e Ele é o primeiro, e eu prefiro morrer na mão dEle. Prefiro, como disse Davi, cair nas mãos de Deus que tem misericórdia, do que cair na mão do inimigo, ou do homem que não tem misericórdia. Amém? Então, aqui Deus, no livro de Ageu, ele vai falar com o seu povo, porque o povo tinha ido para o exílio, e o povo, quando voltou para a terra deles, eles viram o templo destruído. O templo estava destruído, estava incendiado, queimado. Então eles começaram a construir, e aí eles desanimaram, e aí eles começaram a pensar assim: não vale mais a pena. E aí eles começaram a ficar por casa, irmãos. Eles já não adoravam mais a Deus, já não vinham cultuar a Deus, já não vinham sacrificar mais no altar, porque o templo não estava tão glorioso como eles queriam, como eles viram no princípio. Porque, irmãos, quando a pessoa não tem nada, mas cresce um pouquinho, é maravilhoso. Mas quando a pessoa tem um monte, tem tudo e perde, é muito mais difícil. E eles perderam tudo. E agora, depois de voltar do exílio, era para eles a primeira coisa que eles tinham que fazer era o quê? Edificar o templo. Eles tinham que edificar o templo porque era o lugar do culto. Edificar o templo significa que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual em primeiro lugar. Mas eles foram cansando, e isso é uma coisa que eu noto nesses 28 anos que eu fiz agora, que estou fazendo esse ano, 28 anos aqui, mas 33 anos de fé. Então, eu noto que com o passar dos anos as pessoas desanimam, e não é a minha geração, eu vi geração antes de mim, que com 30 anos começaram a se queixar da igreja, se queixar dos pastores. Isso, irmão, há 30 anos atrás eu vi gente fazer isso. Então eu pensei que há um padrão sobre isso, que não é Deus que mudou, e são as pessoas que mudam. E nessa mudança, muitas pessoas deixaram Deus para trás, deixaram Deus de lado, quebraram princípios, mas não volta atrás. Tipo, deixa de ouvir, porque já viu tanta coisa, e nesse ver tanta coisa, os corações foram endurecendo. Porque, irmão, o diabo ele trabalha de maneira para endurecer o nosso coração, para nos decepcionar, sabe? Para nos fazer parar, para nos fazer diminuir o ritmo, até que a pessoa pare, até que ela não tenha mais força, e até que ela ache que ela tenha razão de ter parado, até que ela pense que ela está mais certa, não estando na casa de Deus, não mais servindo a Deus, não mais honrando. Ela não olha para trás e não pensa: puxa vida, quando eu comecei, eu me lembro como era. Eu me lembro, mas quando eles olham para trás, muitas vezes saudoso, tinha um fogo, tinha uma unção especial. Irmão, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pastor, por que não acontece? Porque falta fé nas pessoas. Se você tiver fé, você vai ver as coisas acontecer. Tragam pessoas que nunca entraram numa igreja para você ver o poder de Deus manifestar na vida delas. Mas por que manifesta na vida dela e na nossa não? Aí eu detalhe. Porque nós estamos acostumados com esse ambiente. Nós estamos tão acostumados com o Espírito Santo que às vezes a gente nem valoriza, sabe? Mas traz as pessoas que nunca vieram numa igreja, nunca entraram, e a gente vai orar aqui para você ver o que acontece com essas pessoas. Você vai ver o poder de Deus agindo na vida delas, porque elas precisam de socorro. Entende? Elas precisam. A gente não, a gente precisa corrigir nossa vida. Amém? Corrigir, ouvir a Deus e ir corrigindo, porque a gente não é perfeito, não está perfeito, e o nosso aperfeiçoamento vai até o último dia. Então o primeiro princípio aqui, eles tinham que edificar a casa para o culto. Eles deviam colocar em primeiro lugar a sua salvação, o seu Deus. Não adianta eu querer ser uma nação sem Deus, não adianta eu querer ser uma família abençoada sem Deus. Não funciona, não tem como, porque Ele é o Criador. E eu não posso ter essa cabeça. Por que eu vou ter essa cabeça? Por que eu vou querer ter todas as coisas, mas não ter Deus? Se a vida sem Deus, não há paz. Se a vida sem Deus, não há alegria. A vida sem Deus
não há estabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Não há, irmãos. Mas a vida com Deus tem momentos sim de choro, tem momentos sim de lágrimas, tem momentos sim que a gente não vê saída, mas a gente é cheio de fé e esperança no Deus que a gente serve. Amém? Uma das coisas que a gente aprende, que a gente não tem que olhar para os homens, a gente tem que olhar para Deus nesse sentido, não esperar dos homens, é nesse sentido, não que não tenha que olhar para as pessoas de Deus e reconhecer que Deus está lá, mas a gente não deve se apoiar olhando para as pessoas, que muitas caem à direita, caem à esquerda, e aí muitas pessoas vão enfraquecendo e perdendo a sua fé, porque botaram os olhos nas pessoas e não em Deus. Então, um dos pactos que nós temos que fazer com os nossos olhos é que eles têm que estar sempre em Deus, amém? Sempre em Jesus, porque Ele nunca cai, Ele venceu, amém?